Bem-vinda, bem-vindo, novo episódio do podcast da Área Lixo. Hoje a convidada é Annie Krebs, professora de yoga. Bom dia, Bom Annie. dia, muito prazer, André, estar aqui. Muito grata Eu por que essa agradeço. Eu oportunidade. que agradeço por aceitar o convite. Fico muito curioso de conhecer um pouco da sua história. Muito bom. Quando fui convidada, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu faço para contar toda essa história, toda essa trajetória, né? Que eu acredito que ela começou mesmo com o yoga, mas dentro de um contexto muito diferente do que eu tô hoje, né? Porque hoje faz 10 anos que eu dedico a minha vida a compartilhar esse conhecimento com o mundo. Mas quando o yoga entrou na minha vida em 1998, foi em um contexto bem diferente. Um contexto onde eu trabalhava no mundo de tecnologia da informação, onde era executiva de vendas, onde tinha uma vida bem acelerada. Eu falo que eu era bem workaholic. Eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar em 95 e fui criada dentro de um ambiente muito diferente. Eu fui criada, tinha minha mãe, que era testemunha de Jeová, então fui criada dentro de uma religião muito rígida, de uma educação muito rígida. Sou sua mãe A minha ou mãe. seu pai também? Meu pai era judeu de nascimento, mas que se considerava ateu, porque como toda a ancestralidade dele foi morta em câmara de gás, só sobrou meu avô e a minha avó aqui no Brasil. Ele falava que não achava normal ter uma religião, ter que seguir uma religião onde as pessoas são assassinadas por conta de um Deus, né? Então ele se considerava ateu por um bom tempo, apesar de ser uma pessoa super amorosa, super querida, mas a minha mãe era testemunha de Jeová e criou a gente dentro desse ambiente muito rígido. Então eu tive essa educação onde não existia preocupação com o planeta, a preocupação era você trabalhar em prol da religião e se salvar, né? Herdar o reino dos céus. Então ninguém se importava, não tinha esse conceito de ecologia. Mas Inclusive, te falei que trabalhei por Greenpeace por muitos anos, falando com muitas pessoas na rua. E os testemunhas de Jeová eram os mais difíceis, quase impossível de convencer, porque eles achavam que não, nada se podia fazer nesta vida. o mundo vai acabar, entendeu? Você Exato. só fica aqui fazendo isso, cumprindo essas regras, porque você tem que herdar o reino dos céus e vamos ver se você vai ser escolhido, né? Então eu fui criada dentro desse contexto. E eu logo cedo, desde nova, eu questionava tudo, né? Chegava e eu falava, peraí, tô entendendo essa questão aqui, mas nunca tive essa abertura. E aí, em 98, infelizmente, minha mãe fez a passagem, e tem esse lado, né, triste de perder a mãe, eu era muito nova, mas ao mesmo tempo existiu essa minha libertação, onde eu pude, porque ela sempre dizia, enquanto você viver na minha casa, você segue as minhas regras. Então eu comecei a trabalhar cedo, que eu falei, eu preciso trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso ter minha casa, eu preciso, né? E nisso ela fez a passagem e eu comecei a respirar. Eu falei, bom, não quero saber de religião, virei como meu pai, porque meu sonho era ser meu pai, porque meu pai não ia para a igreja, ele ficava em casa, ela respeitava e eu não podia, eu tinha que ir. Então, em 98 foi daí eu conheci o yoga, e quando eu fiz a minha primeira prática de yoga, eu senti um negócio muito mágico, né? Eu senti fisicamente, eu saí de lá, primeira aula que eu fiz, eu fiquei de ponta cabeça, então achei aquilo tudo muito incrível. E eu não sabia explicar, mas eu senti Ponta uma cabeça é a leveza. posição. Shirshasa, né? Invertida sobre a cabeça. Na primeira aula, e não caí, a professora falou: Você não fez mesmo nunca? Falei: Nessa vida não. Aham. Então foi como relembrar. Só que na época eles queriam, todo mundo era, você não quer estudar, não quer filosofia? Eu falava, não quero saber de nada disso, eu só quero fazer exercício. Eu entrei no yoga para me exercitar mesmo. Larguei um monte de coisa e fiquei focada em yoga. O yoga entrou na minha vida. Mas só que na minha vida mesmo, no meu dia a dia, eu continuava trabalhando no mundo corporativo, era aquela workaholic que trabalhava 12 horas por dia, tinha uma vida muito agitada, praticando yoga. E passado uns 2, 3 anos que eu estava praticando yoga, e eu não era só workaholic, eu era baladeira, eu era materialista, eu só pensava em dinheiro. Queria ganhar dinheiro,
Gostava de grife, gostava de roupa de marca, gostava de. Eu me considerava uma verdadeira patricinha, né? Eu me identificava muito com isso. E aí, aos pouquinhos, eu comecei a criar uma consciência. Eu me alimentava muito mal, tinha um ritmo realmente bem complexo de executiva. E comecei a ter muitas dores no corpo, me senti muito mal. Eu andava com Neosaldina e Dorflex no bolso, sabe? Porque era dor de cabeça e dor muscular, de tanto que eu tinha uma vida maluca. E o yoga, eu falo que ele foi trabalhando uma consciência corporal, ele foi me fazendo perceber essas coisas todas como pano de fundo, até que um dia eu cheguei em um médico, acho que foi Deus mesmo que me colocou esse médico no caminho. Eu fui num ginecologista para ver infecção de repetição que eu tinha, aquelas questões femininas. Eu cheguei nesse médico, ele chegou para mim e falou assim: quais são os seus medos? E aí eu falei: nossa, eu vim aqui para fazer um exame ginecológico, para ver quais são os meus medos. Eu falei assim: acho que meu medo é não ter saúde. Eu perdi minha mãe muito cedo, ela sempre cuidou muito da alimentação, tinha uma alimentação impecável. Teve um câncer muito potente que em 6 meses levou ela embora. Então eu tinha essa coisa que eu falei, doutora, eu quero ter saúde, porque eu tinha 21 anos na época, e eu tenho dor no joelho, tenho dor aqui, eu vivo tomando remédio, eu vivo tendo infecção, isso não tá legal. Ele falou assim, você quer ter saúde mesmo? Porque muita gente vem aqui, quer ter saúde, então você vai fazer o seguinte, você vai ler esses 2 livros e fazer esses exames. Ele me deu um livro que chamava Nutrição Vital. Ele falou: para você ter saúde, você tem que mudar a sua alimentação. E o outro livro que ele me deu foi Abrindo Portas Interiores, de Findhorn. Não sei se você conhece. Bom, Findhorn é um lugar, não lembro agora a cidade, me sumiu o nome do país que é um lugar onde tudo é feito integrado com a natureza, a plantação, eles colocam música, é uma referência mundial de permacultura, desse cuidado, né? E cada dia uma mensagem, o intuito de abrir os nossos portais, né? Mensagens falando de Deus, e para mim, que estava totalmente distanciada, né, com uma certa aversão a tudo isso, eu comecei a ler e devorei o livro de nutrição vital. Falei, nossa, então tá, doutora. Aí voltei lá, falei, é isso? Ele falou, é isso. Aí eu comecei a virar a radical da alimentação. ah, Foi aí naquele que eu momento. entrei no vegetarianismo, que eu entrei nesse processo de cuidar da minha alimentação e realmente eu comecei a ter mais saúde. E tudo isso eu continuava praticando yoga como pano de fundo. Quantas Ainda, vezes por semana naquela uma época? média de 3 vezes por Ok. semana. Média de 3 vezes por semana. E aí eu mudei de trabalho, entrei numa grande corporação na época, que também viajava muito, ainda tinha uma vida, mas já estava com hábitos melhores. E aí um dia, sentada na mesa com executivos, um ambiente que inesperado, uma pessoa pegou e falou assim, estávamos vivendo alguma crise na época, porque cada ano tem uma crise, tem uma história, né? Eles falaram, não tem jeito, né? Como diz aquele livro da profecia celestina. Ele falou a profecia celestina, que história é essa? Profecia celestina? Ele porque a gente precisa entender que tudo tem uma interconexão, que estamos todos conectados e que se a gente não houver uma mudança de cada um, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Saí de lá, porque eu sou muito curiosa, é minha característica principal, eu fui comprar esse livro da profecia celestina e estava esgotado. Não consegui, ele me deu uma cópia, comecei a ler esse livro, e aí começou a vir uma consciência que eu não tinha, porque era uma consciência ecológica, como você falou, testemunha de Jeová, o mundo vai acabar, entendeu? Vamos herdar o paraíso. Estamos nem aí com o que está acontecendo aqui. E aí eu comecei a perceber que eu fazia parte de um todo, que tem uma história aqui, e aí aquilo começou a me despertar, começou a me trazer consciência. Aí li um outro livro também desse mesmo autor, que falava de Shambhala, um submundo que existe para você acessar, que na verdade fala de a gente enxergar as nossas sombras, enfim. Isso começou a me trazer muita consciência. E eu conheci, nesse meio tempo, um italiano, uma pessoa que é um designer de moda, um artista, que veio da Itália e estava morando em São Paulo, no Brasil. Nós nos apaixonamos, nos relacionamos. Na época eu já estava morando sozinha, já tinha comprado meu apartamento, minha casa. E, e ele também começou a me trazer muito esse conceito. Ó, essa vida em São Paulo aqui é uma loucura, porque ele vinha de uma cidade de praia da Itália. E ele começou a falar, e eu comecei a pensar, nunca pensei em ter saído de São Paulo, eu nunca comecei a pensar em nada disso, né? Aí, no mercado corporativo, a minha empresa foi comprada por uma outra grande empresa,
Eu tinha acabado de assumir um departamento, eu falei, vou ser mandada embora, agora é a hora da gente ir embora. Eu falei para ele, vamos embora, vamos abrir a nossa empresa? Porque ele trabalhava com moda, design de moda, e a gente, com essa coisa de mensagem, de entender esse todo, porque eu mergulhei nisso, aí eu fui estudar o calendário maia, aí eu comecei a me interessar pela espiritualidade sem religião, desenvolver essa espiritualidade. Aí li um livro que chamava Conversando com Deus, que também me abriu a mente para um Deus diferente, um Deus que não castiga. Eu lia o livro e eu chorava lendo o livro, assim que eu falava, eu sabia que não era aquilo, né? E aí comecei a expandir, falei, olha, quer saber? Vamos embora, vamos montar, vamos embora. Ele queria ir para Santa Catarina, que tem uma indústria de têxtil, né, com mais qualidade. E aí a gente falou, vamos abrir nossa empresa e vamos criar uma linha de camiseta orgânica, um tecido orgânico, que naquela época era Ainda é, agora ainda ainda é, é. felizmente. E isso eu tô falando em 2005, imagina. Mas a gente foi com esse sonho e eu larguei tudo, larguei o corporativo, larguei todo o meu guarda-roupa parado lá, dei a chave do meu apartamento para minhas irmãs que trabalhavam, falei assim, vão lá, peguem tudo, roupa de grife, bolsa Louis Vuitton, eu queria largar tudo, eu falei assim, não serve nada disso em Floripa para mim, eu quero desapegar, nada disso mais me interessa. E fui para Florianópolis com ele nessa aventura de abrir a minha própria empresa. E a gente criou uma linha de camisetas, além de trabalhar para outras empresas que ele mandava para a Europa, as roupas feitas aqui. Tudo a gente fez uma linha de camisetas feita à mão, pintadas à mão, que chamava Uau. E The Message, que era mandar mensagens para o mundo. Mensagens de paz, de amor e de sustentabilidade. E aí, Florianópolis foi a grande mudança na minha vida, quando eu fui para Florianópolis, que virou a grande chave no meu caminho da sustentabilidade, porque eu cheguei lá num universo muito diferente de São Paulo, comecei a frequentar feirinhas de orgânico, Aquilo na barra, não na na, barra, na Lagoa, na ali na Lagoa, no Lagoa, sábado. no sábado, e eu cheguei morando na Lagoa, então eu ia de bike. Foi assim Maravilhoso. maravilhoso e comecei a ter o orgânico e virei a louca do orgânico, né? Minha família falava, lá vem a Nete perguntando se é orgânico. É orgânico, a Miss Organic, me chamavam de Miss Organic. E aí a gente começou a montar a empresa, claro, foi muito difícil, porque eu mudei de São Paulo, mudei de área, mudei de tudo. Não vou falar que foram só flores, foram muitos desafios. Mas a gente foi construindo essa história da moda, começamos a trabalhar, fizemos a nossa linha, todo mundo se apaixonava pelas camisetas, tudo. E só que não conseguíamos fazer o projeto orgânico, porque nem existia tecido orgânico, era uma loucura, né? Mas a gente falou, bom, vamos continuar com esse trabalho e vamos fazendo. Aí eu fui trabalhar para outras empresas. Só que em Floripa, eu me conectei de fato com esse universo, né? Fiquei mais aprofundada no yoga, praticava yoga todos os dias, na praia, no estúdio, conectei mais com a natureza, participei do primeiro Festival Mundial da Paz que teve lá, entrei para Círculo de Mulheres, foi a primeira vez, isso em 2005, agora já tem bastante, mas naquela época era uma coisa bem pontual, então conheci uma mestra que me envolveu no sagrado feminino, aí eu comecei a entender dessa coisa do sagrado feminino, e conheci uma equipe, um pessoal, uma equipe não, né, uma senhorinha, lá em Guabiruba, nas minhas viagens pelo interior de Santa Catarina, nas fábricas, né, perto de Brusque, descobri essa senhora que trabalhava com ervas e Mundos que se abrem, mundos né? que foram se Mundos abrindo, eu gigantescos. fui indo, e aí aprendi a cuidar da minha saúde de forma natural, porque eu não tomava mais remédio, eu larguei tudo, parei de pintar cabelo, parei disso, eu fiquei, tipo assim, uma verdadeira hippie em Floripa, mas trabalhando com moda ao mesmo tempo, então era uma hippie chique. E aí eu comecei a estudar as ervas e fiquei encantada. Aprendi a cuidar com argila, com terra, com água e Eu com conheci ervas. lá na feira do sábado uma moça que trabalha com ervas, uma Ai, senhora. não vou te falar a verdade, não vou lembrar, porque não sei se ela estava lá em Pode 2005, ser. porque como eu comecei, mas tinha muita coisa lá, Hum, né? Lá eu lembro do iogurte, do melhor iogurte do uau. mundo lá, mas eu não vou lembrar dessa senhora de ervas. Vendo assim, me vem cena de ervas, assim, desse quiosque de plantas de ervas. Mas Mas tudo tudo bem, bem. Uma curiosidade minha.
E aí eu comecei a me cuidar com saúde natural, tudo. E daí eu comecei a tirar os produtos químicos da minha vida. Aí depois descobri a permacultura, fui estudar permacultura, aprender a construir com as mãos, com terra, com as coisas que existem na natureza. E fui sonhando vários projetos. Sonhei um projeto de ter uma terra na montanha, com água. Comprei essa terra muitos anos depois, ainda tenho essa terra até hoje, no sul de Minas, com água. E passei um Com água tempão significa que tem uma que fonte. tem fonte, que passa uma água por dentro, muita terra, muito abundante, a 1.400 metros de altitude, um lugar bem legal. E só que fui fazendo vários universos. Um belo dia, a, trabalhando para empresas comuns, eu trabalhei para a Malve, fechei um contrato muito grande de prestação de serviço para a Malve na época, e o nosso nome chegou em uma empresa que estava sendo lançada no Brasil, de uma linha de roupas 100% orgânicas, Hum, que chamava Eden. Ela não tem, durou muito, não durou muito, não durou muito, felizmente. infelizmente não durou muito. Mas foi um projeto que a gente conseguiu respirar finalmente o nosso sonho, né? E aí a gente foi, só que a fábrica era em Conchas, no interior de São Paulo, perto de Botucatu, que eu estava te contando. Aí a gente estava em Santa Catarina e vinha para São Paulo para trabalhar para essa empresa que chamava Eden, num projeto, finalmente no nosso projeto 100% orgânico a gente entrou. E aí entrou para um outro universo. Daí a gente falou, a gente não pode ficar nessa cidade que não tinha nada. Conhecemos Botucatu, o bairro Demétria, que é um bairro antroposófico, que era a linha desse primeiro médico que me salvou lá. Ele é da antroposofia, ele é dessa mesma linha. E aí eu mergulhei também nessa coisa da agricultura biodinâmica, aprendi mais Outro sobre mundo compostagem, outro gigante. universo se abriu, o que que é o biodinâmico, né? Então aí eu fazia argila, eu já não fazia argila normal, eu biodinamizava a minha argila, e eu biodinamizava as coisas. E aí comecei a conectar com os ciclos da natureza, porque o biodinâmico, né, vê a lua, vê o sol, vê a posição dos planetas. E aí abriu esse outro universo, esse outro campo para mim. E, e aí foi indo uma coisa atrás da outra, e eu trabalhando com moda sempre de pano de fundo, né? Até que um dia a gente comprou a nossa terra e fomos passar um tempo na terra também. A gente vivia um tempo no meio do mato, sem luz elétrica, sem energia elétrica, e Sem planta energia elétrica. sem energia elétrica. Essa era a ideia, era viver. Na época também não tinha painéis solares, não tinha essas coisas como tem hoje. Era luz de vela, É aí, muito lindo. que é Eu muito fiquei um maravilhoso. ano, não, 6 meses da minha vida em um quarto de monastério em Toscana, Toscana. sem nunca ligar só com luz de vela. É Sim, é maravilhoso. maravilhoso. Você muda o ciclo, né? Você se conecta ainda Sim, mais com a natureza, você dorme mais cedo, tudo sim, é diferente. sim. Então, foi passando por tudo isso, muita coisa foi acontecendo, até que eu fiz essa experiência, fiquei um ano lá no meio da natureza. E largando claramente. A gente fazia alguns Ah, trabalhos de consultoria. A gente terminou com Santa Catarina, terminamos com a Malve, mas a gente continuava fazendo design e os desenhos, porque ele era um designer, então ele fazia os desenhos, eu levava, eu fazia as pontes com a fábrica. Eu sempre viajando muito, minha vida sempre foi viaja, 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 viaja. Até que um dia a gente parou por um tempo e falou: não, vamos dar um tempo. E aí eu fiquei esse um ano no meio do mato, aprendendo mesmo. Eu falei, gente, eu preciso aprender a plantar. Aí eu fui num curso, o cara falou assim: você quer aprender a plantar? Planta. Começa a plantar. Aí foi outro super aprendizado, né? Porque chegou uma mulher um dia, eu lembro até hoje, com um pé de uvaia, que era é uma fruta super maravilhosa, que tinha conexão com a minha infância, né? Eu toda empolgada, ai que legal, vou plantar, plantei. Eu falei assim, quanto tempo leva para eu comer a fruta? Eu tava já querendo a fruta. Ah, daqui uns 20 anos eu. Oi, 20 anos? Ela né? Aí eu comecei a aprender o tempo das coisas. Percebi que, né, a verdura não dá no mercado para aquele alface chegar ali, alguém teve que cuidar muito daquela terra. Então ampliou essa minha conexão com a terra, com a natureza, com os ciclos da vida. E foi uma experiência maravilhosa um ano. também.
Fiquei um ano lá, um ano, até que minha irmã teve um neném, minha sobrinha nasceu, e eu vim para São Paulo, A Melissa? a Melissa, a própria. E aí nasceu minha sobrinha, eu fiquei um tempo com ela, e aí enlouqueci. Aí eu falei, meu Deus do céu, não vou poder ficar longe dessa menina. Fiquei um mês cuidando dela, e acabei voltando para São Paulo. Uau. Até porque eu estava no sul de Minas, eu ficava lá, às vezes assim, naquele meio, eu falava, gente, acho que eu tenho mais coisa para viver. Mais coisa, não é aqui ainda. Acho que logo mais eu volto, mas aqui tá. Eu me sentia fechada lá. E aí vim para São Paulo, voltei para São Paulo, mas queria continuar um pouco com isso e trabalhei na Morada da Floresta e aprendi compostagem. É aí que chegou o meu contato com a Realixo. Aprendi compostagem doméstica, fui vender compostagem doméstica, fui ajudar a trabalhar com isso com empresas e comecei a perceber que eu poderia ter uma vida sustentável, ecológica, essa mente ecológica em São Paulo, que não é muito aonde você está, né? Não importa você estar em Minas, em Santa Catarina, você viver aonde você estiver com essa consciência ecológica, com essa conexão. E aí foi aí que eu cheguei em São Paulo e voltei para cá, daí depois entrou o yoga, aí foi um outro capítulo. Quantos anos se passaram desde o nascimento de sua sobrinha? Agora minha sobrinha vai fazer 15 anos, então foi em 2000 e... Voltei para São Paulo em 2013. Acho que foi 2013 que eu voltei para São Paulo. Não, 20, 10, 11. Ela nasceu em 2011. Uhum, Voltei para São Paulo em 2012, no fim do mundo, uhum. dos maias. Então, trabalhou com a Morada da Floresta, inclusive gravei um episódio com Claudio, que você... Claudião, Cláudia e Ana Paula, Sì, sim, sì, naquele episódio ele conta de várias partes da sua vida, não só da empresa, mas do ativismo, da sim, casa dele é. e tudo isso, bem bacana. E fiz outros trabalhos antes de começar no yoga? Ou... Sim, eu trabalhava na Morada da Floresta e continuei trabalhando um pouco com moda, Hum, porque as coisas vinham para mim, assim, graças a é, Deus, né? era o nome. Naturalmente, era o nome. Aí eu fui para uma amiga me chamou para trabalhar com ela na época em vendas de moda. E aí eu passei um tempo, abri uma empresa de representação comercial, trabalhei para Dudalina, trabalhei para Hering. Aí, e por enquanto eu trabalhava também com Mas a. com que? Porque você não era designer, então o que Eu fazia? era Qual de era o seu papel? vendas, Ah, era de eu venda, sempre ok, fui as pontes, eu sempre ok, fui a negociadora. Eu negociava entendi. com as fábricas, eu Claro, negociava. claro, Ele era o designer sempre, e eu claro. fazia toda E a parte voltaram comercial. juntos em São Paulo, morando juntos? Voltamos depois, ele ficou um tempo ainda no sul de Uhum. Minas, eu voltei um tempo sozinha para São Paulo. Aí depois ele voltou para São Paulo, aí ele não resistiu em São Paulo e acabamos nos separando. Hoje ele está na Itália, mas continuamos muito amigos, continuamos com vários projetos. O projeto de camisetas está nascendo de um jeito diferente, que a De gente novo? continua, de um Ah, outro que bom. jeito, E agora conseguem ser orgânico? Ainda não, Ainda não, ainda não é não, ainda fácil. não é fácil. Temos uma linha orgânica, mas não tem tudo orgânico, não. Mas uma linha tem. Tá nascendo essa linha que chama Ah, está Chakra Chic, nascendo. tá nascendo. Chakra Chic. Chakra Chic. Ah, legal. Vou enviar este episódio a duas amigas que tentaram elas também fazer uma linha de produtos de roupa orgânica, mas não deu certo, Fala que eu falo, passa infelizmente. para elas que eu falo, dou Exato. umas dicas para ela aí de onde tem um caminho novo para construir sem você precisar ter uma estrutura toda enorme, Legal. terceirizando Vou isso. fazer esta É, ponte. é. E finalmente chegou o yoga de uma forma diferente, não só para praticar, mas também para ensinar. Porque chegou uma hora da minha vida que aí entrou aquela emergência espiritual que eu falei assim, quem sou eu, né? Eu faço isso por quê? Por que que eu trabalho com moda? Eu tinha me separado, então já não tinha mais, e eu comecei a ver que eu falei, não sou uma vendedora de roupa, não é a minha natureza. A vida inteira, quando eu testemunho de Jeová, essa coisa, nunca ninguém parou e falou, deixa eu ver seu talento, o que você é boa, o que você gosta, né? E aí eu comecei a me questionar, o que que eu tô fazendo? E aí eu comecei a perceber o que que as pessoas reconheciam em mim, naturalmente. Então as pessoas vinham falar comigo, elas não perguntavam de roupa, elas perguntavam de algum chá para tomar para melhorar, porque elas sabiam que eu tinha conhecimento. Elas me perguntavam algum exercício para melhorar a dor, me perguntavam do yoga. E aí eu falei, acho que meu caminho, o que que eu faria todo dia feliz? Eu falei, yoga.
Nossa, se eu pudesse acordar de manhã, pensar em yoga, pensar em saúde natural, pensar nessas coisas, eu faria isso. E aí eu falei, vou entrar pro yoga. Aí foi um outro processo, né? De fechar a empresa, abrir mão, tinha sociedade, minhas irmãs eram minhas sócias, tive que fechar a empresa. Tem duas irmãs. Somos em 4 irmãs, Quatro? Uau. 4. Éramos 3 irmãs que me ajudaram, investiram no meu projeto. Eu tive que chegar lá e falar assim, gente, não, não tá dando mais, não aguento mais ficar. Como no momento do guarda-roupa. Eu falei assim, não aguento mais carregar essas malas, viajar, porque era viagem, viagem, viagem. Eu saía de segunda daqui de novo e voltava na sexta, viajando o interior, viajando o litoral, era uma loucura. E aí elas falaram, não, vai nessa. E aí eu fiz um ano sabático, só que eu fiz um ano sabático diferente. Eu ia viajar, ia estudar yoga, ia largar tudo. Só que aí nasceu minha outra sobrinha, Alice, filha da Melissa também, e ela é minha afilhada, fui madrinha dela. Ela tem uma síndrome, né? Ela tem síndrome de Turner. E um dia eu cheguei na casa da minha irmã, ela estava cheia de dificuldades com a Alice, que fazendo terapia à noite, uma loucura. Eu cheguei e vi uma cena que eu falei, meu Deus, eu falei, como é que eu posso ir viajar, largar e deixar essa situação, Alice? Aí eu ofereci para minha irmã, eu falei assim, ó, me veio uma coisa aqui. Eu vou estudar yoga na parte da manhã, vou me dedicar na minha formação, prática isso, outro, e à tarde eu cuido da Alice ajudando nas terapias. E eu vou fazer meu sabático aqui. Ao invés de eu viajar ao mundo e ficar curtindo, eu vou ser útil para aquilo que o universo está me chamando. E aí foi uma loucura, foi o trabalho mais importante da minha vida, o mais que eu mais valorizo, porque não tinha preço, né? Se eu desse um prejuízo numa empresa, eu sabia quanto custava. Ó, você deve 1 milhão. Agora, qualquer coisa que acontecesse com aquela criança ali na minha mão, mas eu não sei que espírito me baixou, que eu virei uma super nani, uma super madrinha. Cuidei de 2, porque daí veio a Olivia junto. E enquanto eu estudava de manhã, eu cuidava delas à tarde, fiz todo esse processo, terminei minha formação. E o yoga chegou para mim também, numa coisa assim. Fui num lugar para fazer a sobrancelha, que tinha yoga, e a mulher falou: ela tá procurando professora de yoga. Ela falou: você não se formou? Eu falei: acabei de me formar. Ela fala com ela. Aí eu falei, ela falou: tô precisando, só que tem que ser de manhã. Eu falei: eu só posso de manhã. E aí eu comecei a dar aula de yoga. Eu falo que eu comecei com uma aluna. Essa minha primeira aluna hoje é professora de yoga, a Mari. E não que tenha sido eu, o caminho dela, claro, mas é uma felicidade ter essa referência. E o caminho foi se abrindo, e aí hoje eu dou várias aulas, dou aula de yoga em empresas, por ter esse histórico corporativo, então eu navego bem por esse mundo, sei o que as pessoas passam. E faço retiros, realizo retiros, dou aula em estúdio, dou aula personal, dou aula online, dou focada totalmente nesse universo. Faz 10 anos, esse ano eu estou fazendo 10 anos nesse trabalho como professora de yoga e realmente me encontrei. Não consigo me imaginar fazendo qualquer outra coisa. E no meio disso, sigo no meu processo sustentável, né? Eu reciclo, faço a minha compostagem, eu faço todos os meus produtos de cuidado pessoal, então De eu não uso cosmético. químico, eu faço meus cosméticos, eu faço meus óleos de cor, de rosto, de corpo, eu só uso shampoo, condicionador em barra, cuido do meu cabelo com henna, a minha alimentação também é super cuidadosa, não gosto de comprar nada transgênico, não dá sempre para ser orgânico, mas tudo que eu posso, eu faço essa escolha. Onde compra produtos orgânicos? Olha, eu vou ser bem verdadeira, ultimamente eu ando comprando em mercados mesmo, ovos orgânicos, as verduras orgânicas, eu encontro Grandes nesse mercados momento em grandes mercados. que não é uma ótima qualidade, né? Além do preço. Porque às Eu, vezes ficam mais com menos movimento, então são mais até se murchos, você né? puder me ajudar aí a achar um lugar Eu aí para você espero. me trazer orgânicos. Com certeza o meu mercado favorito é Instituto Chão, mas, Ah, o Instituto Chão, por exemplo, verdade. hoje, depois da aula que você vai ter em Pinheiros, pode Posso passar passar lá. pelo chão. É, Boa. bastante tempo que não vai. Eu acho que eu nunca fui no Instituto Chão. Não, você vai me agradecer muito. Eu nunca fui. Já ouvi falar muito do Instituto Ah, Chão, você mas vai não me fui. agradecer muito. Hoje, depois da aula, se consegue.
passa lá, é um paraíso, Passarei. maravilhoso. E depois, daqui a alguns meses, espero de te ajudar com umas cestas de produtos orgânicos em casa. Porque são sempre mais mulheres que homens a praticar yoga. Olha, essa é uma pergunta. Eu acho que tem muito preconceito de que quando falam assim, vai praticar, vai lá praticar yoga, vai lá bailarina, tem essa coisa machista. Eu não sei se nos outros lugares do mundo é assim também, né? Eu, por exemplo, fui casada com meu ex-marido italiano e eu ia para aula de yoga e ele falava assim: vai lá, se alongar, não sei o que lá. Ele tirava um sarro de mim no começo, né? Até que um dia ele foi fazer aula de yoga e falou: Meu Deus, que vergonha. Porque não é Agora não fácil. é fácil, agora ele virou um super yogi. Mas eu acho que é muito essa coisa do preconceito de que a ideia do que o yoga é coisa como é que eu posso dizer, sem, sei lá, de repente ser cancelado. No. É, que não, Beh, é uma coisa mais feminina, acho que é uma ah, coisa de alongamento, que não é para homem. Mas o yoga, ele nasce, né, na Índia, eu acho que já é um mundo diferente. Nasce de homens para homens. As mulheres começaram a ser autorizadas a praticar yoga há pouquíssimo tempo. Tanto que nas escrituras sagradas lá fala, né, tem no Hatha Yoga Pradipika, que é uma escritura, ele fala lá, para você ser um bom yogi, você deve evitar a companhia de mulheres. Eu falo assim, não vai dar, porque eu sou mulher, não vai dar para eu evitar a companhia de mulheres. Então o yoga nasce muito dos homens, né, para homens, e entra para as mulheres a partir de um estudo mais do Tantra, que envolve o feminino e o masculino. Mas eu acho que está mudando também. Também sinto que professores homens atraem mais alunos homens. sì? Sim, isso eu Perché observo è muito. verdade che la pratica di un professor homem è mais vigorosa, mais muscular Eu não também. Às sei, eu vezes, acho não que não é sempre. isso. Eu acho que é porque se identifica. Ele fala, é Uhum, um homem dando aula, uhum. né? Então ele vai atrair mais homens. As minhas aulas, o meu público é muito mais mulher. Realmente, as minhas aulas e o meu público é 90% mulher. Também nas empresas? Nas empresas também. Também, porque são Também. livres, acesso Isso, livre. é acesso livre. Agora, os homens, eles se envolvem mais também, mais no equilíbrio com meditação, com prática de mindfulness, né? Mas o yoga, infelizmente, tem esse arquétipo que não sei que foi criado na ideia de que é coisa de bailarina. Eu tenho até um amigo que é professor de yoga, e um dia ele postou uma foto dele fazendo yoga, e os amigos dele mandaram para ele uma cena dele de yoga, colocar uma saia de bailarina nele para tirar sarro, entende? Então a quinta série dos homens, eu acho que impede eles de enxergarem o yoga como ele é. Mas vejo que muda, eu vejo em alguns cursos que eu tenho mais homens, e quando eu pratico com professores homens, eu vejo que tem mais homens na sala. É mais equilibrado. Acho que homem não aguenta mais mulher mandando nele também. Vai falar, vamos lá, se a professora mandar em mim, já basta a minha mulher mandando em mim, eu vou com homem, né? Hum. Yoga è un mondo gigantesco, un outro universo, né? Eu, por exemplo, achava, imagino que a maioria das pessoas acham que yoga é só aqueles movimentos, mas é muito mais e além disso. O yoga, ele usa o corpo, a gente usa o corpo, mas o objetivo final do yoga é a mente, né? É essa autoconsciência de si. Por isso que eu falo que tudo meu começou com yoga. Porque eu estava muito inconsciente de tudo, desconectada de tudo, até do meu corpo, de uma maneira consciente. Então, através da prática física do yoga, porque as posturas elas são o que a gente fala psicofísicas, e tudo está registrado no nosso corpo. Tudo que a gente viveu está registrado, as memórias, nossas bactérias têm memórias, nossas células têm memórias, tudo que a gente viveu, cada susto, cada medo, cada trauma, está na nossa carne. Então, o yoga, você torce, você mexe, você vai liberando o que está no corpo, e isso vai conectando com a mente, porque não tem separação corpo-mente, né? Então, ele vai transformar você, mesmo que você não saiba. Você não precisa acreditar em nada. Mm. É o meu caso, eu fiquei por até 20 anos, 26 anos praticando, sem saber nada da filosofia.
E essa prática ela foi me Como transformando, alimentação, como as como plantas, como... tudo, como foi me trazendo. Então, você não precisa acreditar em nada. Uhum. Pratica, porque o nosso corpo é o veículo. Então, as posturas que a gente faz vão ajudar você a respirar melhor, a, a pensar melhor, a ter mais clareza, a ter mais consciência. Expande a consciência. Você criando consciência física, você vai ter consciência em todas as direções, né? Então, o caminho é o corpo porque é o mais fácil de a gente chegar. Verdade. Porque se eu parar a falar para você, vai lá, presta atenção na tua mente, não funciona. Complexo. Meditar para mim é muito É mais muito complexo do mais complexo. Eu que na tô lendo um livro que prática. fala O Corpo Guarda as Marcas, que fala sobre os traumas. E a tentativa da psicologia de resolver os traumas através da conversa. E que 99% dos casos não funciona. Que o que funciona é através do corpo. Esse é um médico que fez um estudo assim, um médico holandês incrível. Esse livro vale a O pena. complexo é O, entre as pessoas, né? como? O complexo é É, entre as pessoas, onde a conversa é muito importante. mas assim, por exemplo, você tratar um trauma, um pensamento, questões da mente só com conversa. Ele estudou isso que através do corpo, do yoga, do pilates, da massagem, é que ele realmente conseguiu ajudar as pessoas a se libertarem dos traumas. Porque essa coisa de trabalhar a mente é muito complexa pra gente, né? É um mistério. Então, eu recomendo o yoga por isso, porque ele realmente expande a gente em várias camadas, não é o corpo. O corpo, você acha que é só o corpo, mas ele está trabalhando a tua inteligência, a tua alma, tuas memórias, ele vai transformando o ser inteiro. E o corpo, naturalmente, você também vai receber muitos benefícios, vai ser mais flexível, o corpo rígido, mente rígida, um corpo flexível, uma mente mais flexível. Ah, io so fa, come te falei, io também tive preconceito do yoga, primeira aula com 24 anos, eh, 50 pessoas nessa sala, a maioria jovens, uma aula de 2 horas, todos suados, muito física, muito forte, e foi o início da minha prática, totalmente diferente do que achava. E também tem uma quantidade de estilos tão diferentes que também é encontrar o próprio Isso é e verdade. encontrar um próprio professor que mais desperta, mais ajuda. Como pode a pessoa que te está assistindo te encontrar? Olha, eu acho que hoje em dia a forma mais fácil, Instagram. Ah, com certeza. Meu Instagram é o Ciclo da Krebs. Anne Krebs também vão conseguir me encontrar. O ciclo da Krebs é um ciclo que se chama o ciclo de Krebs, é um ciclo que existe dentro do nosso corpo, Ah, que é o que transforma tudo o que a gente respira, o ar, o nosso alimento, é um processo de transformação em energia para a gente viver. Então, a minha vida inteira, todo médico que eu fui sempre falava, nossa, o ciclo de Krebs, o ciclo de Krebs. E como eu aprendi que tudo é esse processo de transformação, meu Instagram é o ciclo da Krebs, Krebs é seu sobrenome, é meu mas é sobrenome, também um que ciclo. é um ciclo da medicina. É um ciclo da É medicina, um se chama ciclo assim. se chama o ciclo de Krebs, Uau, que coincidência. que é esse ciclo de transformação, onde tudo que acontece, o nosso movimento gera energia. Ah, E essa energia vai para as células, vai para as mitocôndrias, então tudo é o ciclo de Krebs. E como a minha vida foi esse monte de ciclos, seu sobrenome eu também. falei, meu É perfeito. Instagram vai ter que ser o ciclo da Krebs. Hoje é terça-feira, dia 10, 11h10. Quase O 11h11. nosso compromisso era de terminar a 11h11, porque você vai a fazer un'aula. Quero participar de uma sua aula, Vai ser então uma honra ter você. Eu vou te depois mandar um convite. me envia um convite e muito, muito obrigado. Muito grata. Namastê. Namastê.